Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Agora a gente vai falar sobre porcentagem, certo? Que a porcentagem, depois a gente resolve um probleminha aí. A porcentagem, quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando de um valor percentual, de uma parte que corresponde ao todo. A gente sempre sabe que o todo sempre vai corresponder a 100%. E um dos métodos mais fáceis para a gente calcular a porcentagem é aquela famosa regrinha de 3, não é assim? Mas primeiro a gente vai entender sobre a porcentagem. Por exemplo, o símbolo percentual você já conhece, que é essa barrinha com dois pontinhos do lado. 25%. Quando eu estou falando de 25%, sempre o nome se refere, né? 25%. É 25 por 100. Como 100 é sempre o todo, então vai ser sempre o meu percentual sobre o todo. Então toda porcentagem, ela também se trata de uma fração. Quando a gente simplificar isso daqui, ó, 25 dividido por 100, isso daqui vai dar um quarto. Porque se a gente juntar 4 partes de 25%, ou 4 partes de 25%, vai ser igual a 100. Então 25% é um quarto, é uma parte de 4. Então toda vez que eu estiver falando de uma parte de 4, eu vou ter 25%. Peguei uma pizza, dividi em 4 partes e comi uma. Então eu estou comendo 25% daquela pizza. Ou seja, pessoal, isso daqui, quando a gente também dividir, também vai se transformar em um número decimal. 25 dividido por 100, a gente pode usar aquela regrinha de andar com a vírgula, né? Tem dois zeros, a gente anda duas vezes com a vírgula. Isso daqui vai ficar 0,25. Quando você vai fazer na sua calculadora, que você bota lá, naquelas calculadoras pequenininhas, né? 100, por exemplo, eu quero 25% de 200. Aí você faz 200 vezes 25 e bota o símbolo de porcentagem, vai dar totalmente errado. Então, para você fazer certo, você só vai fazer uma multiplicação, né? Faria o 200 vezes o 0,25. E aí você ia encontrar 25%, certo? Então, a representação é sempre a mesma. 25% é a mesma coisa de 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,25. Mesma coisa tem aqui, ó, 6%. É a mesma coisa de 6 por 100. 6 por 100, ok? 6 por 100. Que também, quando a gente dividir, a gente vai ter 0,06. Então, se eu chegar na calculadora e colocar, por exemplo, quero 6% de 300, aí bota 300 vezes 0,06, certo? Vocês testem isso na calculadora aí, que vocês também podem usar a calculadora para responder nesse momento, certo? Então, faz 0,06 vezes aquele valor. Mas, claro que a gente vai apresentar o cálculo aqui, como, por exemplo, na prova vocês não podem usar a calculadora, né? Aí a gente deixa vocês aguçarem a ideia com a regrinha de 3. Aqui a gente tem 40%, que é a mesma coisa que 40 por 100, certo? Que é a mesma coisa que 0,40 ou 0,4. Vai dar na mesma coisa. O zero para lá não vai importar. Então 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,4. Então a porcentagem ela sempre pode ser representada em uma dessas formas aqui. Ou nessa forma de percentual, ou na forma fracionária, ou na forma decimal. Ok? Agora vamos ver um exemplo aqui. Esse é um exemplo de verdade, certo? É verídico. A adutora do sistema prata, vocês sabem qual é a adutora do sistema prata, né? A famosa barragem do Prata, que é a que fornece água, o sistema de água aqui para o nosso município de Agrestina, né? A adutora, para quem é de Agrestina, é claro, a adutora do sistema prata está com a capacidade de 60% do seu total. Esse dado foi dia 8 desse mês, certo? 8 do mês 4. 60% da sua capacidade total de armazenamento, que é de 42 milhões de metros cúbicos, ou seja, a capacidade total de água que ela pode armazenar é 42 milhões de metros cúbicos. Né? É muita água e ao mesmo tempo se torna pouco. Aí ele pergunta, qual é o volume atual dessa barragem em metros cúbicos? Aí a gente vai pensar na nossa regrinha de 3. Primeiro, eu sei que 42 milhões, a gente não vai precisar botar os milhões, que a gente representa em milhões também quando a gente for colocar. 42 milhões corresponde ao todo, que a barragem é o todo que ela pode acumular. E o todo sempre vai ser o quê? 100%. O todo é sempre 100%.
certo? A gente está montando nossa regrinha de 3. Aí ele diz que a barragem está com quantos por cento? 60%. Eu vou colocar aqui ou aqui, sempre na coluna de porcentagem, né? 60% corresponde a x. Então agora eu vou fazer meios por extremo da regrinha de 3. Aí eu faço, né? 100 vezes x, 100x. E 42 vezes 60, eu venho aqui, né? 42 vezes 60. Eu posso esquecer o zero. 6 vezes 2 dá 12, né? Bota 2 e sobe 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. E o zero que eu esqueci, eu acrescentei lá aqui. Então dá 2520. 2520. Aí aquela ideia de equação do primeiro grau, né? O 100 que está multiplicando aqui, ele passa o quê? Dividindo. No popular, né? Ele passa, mas na verdade só é dividir por 100 em ambos os lados. Então x é igual a 2520 dividido por 100. Certo? Vou trazer a continha para aqui. 2520 dividido por 100. Para facilitar, eu posso cortar um zero, né? Fica 252 dividido por 10. Isso, no caso, andou uma vez com a vírgula, vai ficar 25,2. Então, a capacidade atual de água, né, da barragem do Prata é de 25,2 mil. Vamos lá, pessoal, para mais um exemplo. Aqui ele diz, nesse segundo exemplo. Segundo a estatística do IBGE, no Nordeste aqui do Brasil, 14 milhões de pessoas vivem na zona rural, de um total de 40 milhões de pessoas. Aí ele pergunta, qual a porcentagem que esse número representa? Vamos lá. Primeiro eu vou montar a minha regrinha de 3. Ele diz que de um total de 14 milhões, né, um total de 40 milhões, perdão, 40 milhões de pessoas moram ou vivem na zona rural. E eu sei que esse 40 milhões corresponde a 100%. Deixa eu fazer aqui. 40 milhões corresponde a 100%, para ficar melhor. Certo? Aí ele diz que desse total, 14 milhões dessa população vivem na zona rural. Aí ele quer saber qual é a porcentagem que esse número representa. Que a gente vai representar pelo x. Certo? A gente pode calcular qualquer uma dessas 4 informações usando a regra de 3. A gente pode calcular tanto quem é a porcentagem, como quem é o total, como quem é a quantidade também, certo? E o todo a gente já sabe que sempre vai ser 100%. Então vamos lá. 14 vezes 100, 40 vezes x. 40 vezes x dá 40x. Está aqui embaixo. 40 vezes x dá 40x. E 14 vezes 100 dá quanto? 1.400. Certo? Aí a gente passa, ó. Na verdade a gente divide, né? Divide tanto aqui por 40, o primeiro lado como 40, como o segundo lado. Mas o que a gente vai fazer aqui é passar de um lado para o outro. 40 está multiplicando, passa, divide. Então vai ser 1.400 dividido por 40. Certo? Cortar um zero aqui para facilitar, vai ficar 140 dividido por 4. Então, 140 dividido por 4. 1 não dá, 14 dividido por 4. 14 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, 2. Baixa o 0. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Terminou a continha. Então, a porcentagem que isso representa é 35%. Ou seja, 35% da população aqui no Nordeste do Brasil vive na zona rural. Certo, pessoal? Obrigado por hoje e até a próxima aula.